Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você ligado na Band. Tá no ar o Brasil Urgente Vale desta quinta-feira. Hoje é dia 17 de outubro, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você, meu amigo, você, minha amiga, nos 4 cantos da região metropolitana. Vale, Serra, Litoral, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Cláudio Nicolini, vou com você até às 6:50 da noite, com muita informação, muita prestação de serviços aqui na tela da Band. É o Brasil Urgente Vale que está no ar junto com você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, a partir de agora você interage conosco pelo 997635060. É o Zap do Povão. 997635060. Mande a sua mensagem, participe, registre a audiência, sugira reportagens, interaja conosco, comente os assuntos do dia. Você que está no portal bandvale.com também, o maior e mais completo portal de notícias e entretenimento da região, também pode mandar mensagem. Você que está no YouTube da TV Band Vale, obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, diversos assuntos importantes hoje, inclusive para você que está no Instagram. @Brasil Urgente Vale. Você que está por dentro aí das notícias e dos bastidores também pode participar. Vem comigo aqui, Gonzaga. Mais uma morte, mais um corpo encontrado na estrada dos 7 Voltas em Taubaté. Estão mudando de nome a estrada de 7 Voltas para 7 Palmos, porque não é possível. Não é possível. Mais um caso de violência na estrada dos 7 Voltas em Taubaté. A gente tem hoje uma reportagem sobre isso, né? Ontem nós falamos disso aqui, que é a estrada Dr. Sembranelli, foi um grande médico de Taubaté, que a gente também lembrou aqui, tem muita gente que lembra do Dr. Sembranelli, né? A estrada dos 7 Voltas, mais um corpo encontrado lá. Agora é todo dia, virou festa. A gente tem uma reportagem mais do que especial sobre esse caso que você vai ver aqui no Brasil Urgente Vale. Então siga conosco que já já nós vamos falar desse caso aqui. Mas olha, eu queria falar também de eleições. Põe a trilha aí, Pudim! Boa! Daqui a pouquinho tem sabatina. É, meu amigo, daqui a pouquinho tem sabatina. Hoje começa as sabatinas com os candidatos que estão disputando o segundo turno. A Band fazendo a maior cobertura eleitoral da região metropolitana. E hoje começa a sabatina com os candidatos de Taubaté. Por ordem de sorteio, hoje eu vou entrevistar às 6 da tarde, daqui a pouquinho aqui no Brasil Urgente Vale, o Ortiz Júnior. Já está aqui no nosso estúdio, na nossa redação, o candidato Ortiz Júnior. Amanhã é a vez do candidato Sérgio Vitor. Segunda e terça, os 2 candidatos de São José dos Campos estão convidados e prometem estar aqui para responder perguntas importantes para você conhecer melhor as propostas dos candidatos que pretendem ser prefeitos de Taubaté e de São José dos Campos. Ontem a gente teve aqui uma sabatina, não foi um debate, porque nós tivemos apenas a presença do candidato Eduardo Cury, de São José dos Campos, para o debate. O candidato Anderson Farias não compareceu, né? Mesmo depois de assinar as regras do debate, o candidato não compareceu, se justificou com uma carta que a gente leu aqui no início do programa. Se você quiser, você vê lá no portal bandvale.com, o programa todo, você vai ver a carta, foi lida praticamente na íntegra aqui por mim, né? E a gente teve uma sabatina com o candidato Eduardo Cury. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir também. Enfim, é a Band com a maior cobertura eleitoral. No Band Cidade, segunda edição, você fica sabendo do dia a dia dos candidatos, né, que estão trabalhando aí na campanha. Enfim, a Band fazendo a parte dela, proporcionando de forma democrática condições para que você, eleitor, escolha o melhor para o futuro das cidades. Aqui na Band é olho no voto, olho na Band, meu amigo. É isso aí. Daqui a pouquinho eu falo mais de política. Daqui a pouquinho mais de política, porque agora vamos falar de polícia. Presta atenção nesse caso. PM acionada para averiguar
uma invasão numa clínica que funciona no bairro nobre de São José dos Campos, o Jardim Esplanada. A polícia vai para lá, consegue imagens de segurança, identificam o suspeito e as equipes na rua prenderam o suspeito. Mas não para por aí. Os policiais notaram que o bandido era conhecido. Ele já tinha sido preso há poucos dias num crime que a gente mostrou aqui no Brasil Urgente Vale, que foi o furto a uma agência bancária no centro de São José dos Campos. A gente mostrou aqui, outro dia, dia 7, logo depois do primeiro turno da eleição. Os agentes prendem e mandam para a delegacia, Polícia Militar que prendeu. Aí, para surpresa dos agentes, o criminoso estava solto, porque ele foi solto na audiência de custódia pela Justiça. Brasil, Brasil! E já estava na rua de novo fazendo o quê? Aprontando, cometendo crimes. Furtando, ao invés de banco dessa vez, uma clínica. Também no centro expandido de São José, região do Jardim Esplanada. Pé de China, hein, meu irmão? Graziele Geronde, ao vivo aqui na tela do Brasil Urgente Vale, seja bem-vinda. Graziele Geronde está em frente ao DEINTER 1, comando da Polícia Civil aqui de São José dos Campos. O que mais aí na polícia você conseguiu apurar desse caso, que é revoltante? E se é revoltante para nós, Grazi, é que estamos aqui noticiando, você imagina para a polícia, que não é fácil prender bandido, prende, daí a pouco vai lá, encontra outro bandido, prende de novo, fala assim, eu já não prendi você semana passada? Prendeu. E está prendendo de novo, porque ele foi solto pela Justiça. Graziele Geronde, é você, boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Realmente um caso muito absurdo, né? Esse homem, ele já tem uma extensa ficha criminal. Dentre dessas passagens pela polícia, 5 delas são por furto. E agora, novamente, ele está preso por furto de novo. Esse homem, ele tinha cometido um furto numa agência bancária que fica na rua 15 de novembro, no centro de São José dos Campos, no dia 7 de outubro. Naquela ocasião, ele chegou a levar alguns itens eletrônicos e foi preso pela polícia. Aí, só que um dia depois, ele foi solto na audiência de custódia. E aí, nessa quarta-feira, na noite desta quarta-feira, a Polícia Militar foi novamente acionada via Copom para atender um caso de furto. E então, o proprietário dessa clínica, quem tinha feito o acionamento, e quando eles chegaram então a esse local, o homem já tinha conseguido fugir, mas com as imagens de segurança do estabelecimento, eles vasculharam a área ao redor e viram e descobriram que esse homem estava numa rua próxima. Abordaram esse homem e consultaram o sistema judicial, como já é de praxe. Ao ver o sistema judicial, eles descobriram então que esse homem tinha sido liberado um dia depois do crime, do dia 7 de outubro, na audiência de custódia. Agora esse homem foi novamente detido e passa neste momento por mais uma audiência de custódia. A gente aguarda o resultado para saber se dessa vez, Nicoline, esse homem vai ficar preso definitivamente. Isso porque é mais um crime aí para a extensa ficha criminal que ele já tem com a polícia, viu, Nicoline? O que chama a atenção, Graziele Geronde, você falou aí que ele tem 5 passagens por furto. Quantas tem que ter para o juiz falar assim, ele não vai ficar na rua, ele vai ficar preso e vai responder por furto, e aí tem as penas, tem que ficar preso preventivamente até o julgamento do caso, e aí vai ser apenado e vai cumprir a pena. Até quando ele vai poder ter, né? Tá parecendo gato que tem 7 vidas, então ele já teve 5. A última foi tentando assaltar um banco, a gente mostrou aqui, tem até a foto que a gente mostrou aqui no dia 7, o Gonzaga está mostrando a foto aí, ó, foi nessa agência do Itaú, no centro da cidade, e a polícia chegou e frustrou a ação do bandido, né? Frustrou a ação do bandido.
E aí ele vai, dorme na cadeia, no outro dia vai falar com o juiz, e o juiz fala, coitadinho, né? Tem residência fixa, deve ter, sei lá. Por algum motivo que ele não sabe qual que é, a justiça fala assim, tá liberado, saia pela porta da frente. Aí o que o cara volta a fazer? Volta a furtar, volta a cometer crime. E não é uma vez só. Né? Porque réu primário e tal, a gente até entende, eu acho que tem muita coisa, é um crime de pequena monta, tal, réu primário, pode ser, mas não. Ele já está na quinta, então era a quarta do banco, ou seja, ele já tinha 3 antes. A quarta foi do banco, agora é a quinta. E até quando? Quantas vezes tem que ser preso para poder ficar na cadeia? A Graziele Gerundes vai acompanhar esse caso, ela volta a qualquer momento aqui no Brasil Urgente e Vale, e ela e o Douglas Cruz aqui da nossa edição, da produção, vão acompanhar para saber se ele vai para a rua de novo. Vamos tentar descobrir, né? Porque eu não duvido. Eu não duvido. Você, cidadão de bem, o que você acha disso tudo? 997-63-50-60. Porque não é possível, né? O cara ser reincidente, reincidente. Brasil! Reincidente e não fica detido. Sua sorte é que você vive no país da impunidade. E não fica detido. Esse é o problema, não fica detido. E aí volta a aprontar, volta pro mundo do crime. Vamos acompanhar esse caso para trazer informação aqui. São José dos Campos, tem mais de São José. A Polícia Civil apreendeu drogas. E dessa vez não foi pouco não, ó. As drogas são avaliadas em cerca de R$20 mil. Foi na Zona Leste. A Dize Não Para, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, recebeu uma denúncia e foi para lá hoje cedo. Chegou na casa, região do Pousada do Vale, né, ali região leste, sudeste, é a região Estrada do Cajuru, né, Pousada do Vale, perto do campus de São José. Chegou na casa, chamou, casa vazia, mas a polícia tinha mandato para entrar e entrou e encontrou 9 tijolos de maconha, porção de florzinha de maconha, enfeite de maconha, tudo de maconha, é fumo. É o fumo, quem tá acabando com a nossa vida é o fumo. Balança de precisão, celular, tudo do tráfico de drogas, né? E aí, agora a polícia vai tentar encontrar quem era o dono do bagulho, né? Quem era o dono dessa droga toda. Que não prendeu ninguém, mas tirou, aí deu desfalque de cerca de R$20 mil para o tráfico em São José dos Campos. Vamos nessa, Guaratinguetá, agentes do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM, prenderam uma mulher que estava de posse de 2 tijolos de maconha, dá uma olhada aí, ó. Olha os tijolões aí, ó. Segundo a corporação, era 7h30 da noite desta quarta-feira, quando os policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico na região da Vila Bela, em Guaratinguetá. Aí flagraram a mulher com os tijolos de maconha. Ela foi presa em flagrante e eu espero que fique presa e que responda por tráfico de entorpecentes. Tráfico de drogas. Isso é tráfico, não vai falar que é para consumo próprio. É que pra não cola. consumo próprio, mano. 997-63-50-60, o Zap do Povo, o telefone liberado já já. As primeiras mensagens do povo aqui no Brasil, Urgente Vale. Em São José dos Campos, a Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos acusado de matar um homem na cidade num crime que teria ocorrido na região do Parque Santa Rita. O Parque Santa Rita fica próximo ali da Via Cambuí. O crime aconteceu na semana passada, no dia 9, caso que nós também mostramos aqui no Brasil Urgente Vale. Na época, a vítima foi encontrada com lesões de espancamento na cabeça. Olha, quem tem mais informações está na Delegacia de Homicídios, é o Luiz Eugênio Silva, ao vivo. Ô, Luiz Eugênio está de volta. Aplausos para o Luiz Eugênio, está de volta no Brasil Urgente Vale. Seja bem-vindo, Luiz Eugênio, excelente tarde para você. Conta essa história aí, ó. O rapaz seria matado na pancada. Como é que foi isso? Boa tarde.
Boa tarde para você também, Nicoline, e também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Nós estamos aqui em frente à Delegacia de Homicídios aqui de São José dos Campos, que fica na região do Jardim Paulista. É aqui que esse caso está sendo investigado e como se trata de fato de um homicídio, inicialmente uma tentativa de homicídio que culminou de fato em um homicídio. Então é essa delegacia que está cuidando desse inquérito, cuidando dessa investigação. Esse homem foi preso ontem, um jovem de 21 anos, foi preso após uma ação que começou pouco após o caso que foi registrado no dia 9 desse mês. O que intriga bastante a polícia, Nicoline, é a violência com que esse crime foi executado. Como você falou, foi na região aí do Parque Santa Rita, região leste de São José dos Campos, nos arredores ali da Via Cambuí, uma nova via da cidade que facilitou o movimento para aquela região ali. Tem crescido bastante a região ao redor da Via Cambuí e esse bairro também é naquela região ali onde esse crime aconteceu. A polícia foi acionada no dia 9, mas quando chegou até o local, a polícia militar inicialmente encontrou apenas as manchas de sangue dos ferimentos da vítima no local, Nicoline, porque ele já havia sido resgatado e encaminhado ao pronto-socorro municipal da cidade de São José dos Campos, só que infelizmente ele acabou não resistindo. Quem fez o resgate foi o SAMU, que foi acionado por pessoas que viram a vítima, mas devido a um traumatismo craniano, acabou que a vítima não resistiu. A gente está falando aqui de Eric Gonçalves, de 38 anos, essa é a vítima, Nicoline. E a arma usada no crime que causa esse espanto na polícia, nos investigadores e também nas pessoas que chegaram a acompanhar o caso de perto. Foi usada nessa ação por esse jovem de 21 anos, supostamente, um socador, Nicoline. Esse é um equipamento geralmente feito de forma artesanal, usado em obras. Quem tem um pouco de intimidade, ou até mesmo nem tanto intimidade, conhece um pouco das obras que são realizadas. É um equipamento que ele é montado, é usado uma barra de ferro ou um cano de ferro preso a uma base de cimento e ele é usado para compactar a terra. Então é um item bastante pesado, é necessário bastante força para tirá-lo do chão. Ele é feito para compactar a terra para as obras. Então esse item, segundo a investigação, foi usado para tirar a vida do Eric Gonçalves, de 38 anos. Ele teria sido usado, pancadas na cabeça desse homem. Então, quando a polícia chegou, ele já havia sido resgatado. Agora a polícia quer entender o que aconteceu, por que esse jovem usou esse tipo de arma e, claro, por que ele tirou a vida desse outro indivíduo. Já foi aberto um inquérito, algumas pessoas participaram dessa investigação. As informações preliminares apontam aí que os detalhes que foram colhidos, levaram a polícia a chegar até esse indivíduo, quando conseguiram colher essas informações ainda no local do crime e conseguiram detê-lo ontem. Então é algo bastante novo aqui na região e, como eu falei, agora que o indivíduo está detido, que a arma do crime foi apreendida também, a gente tem inclusive nas imagens, e a gente consegue imaginar a violência do caso só de olhar para essa arma que foi usada nessa execução, nessa morte, nesse homicídio, que inclusive o caso já foi registrado como homicídio, e agora a polícia vai pegar os detalhes, vai conversar com esse indivíduo, tentar saber a motivação e, claro, por que ele usou especificamente um socador, algo tão violento para cometer esse homicídio. Nicoline? Eu estou aqui pensando, Luiz Eugênio, né? Isso aí é uma base de concreto. Isso pesa pra chuchu, meu amigo. Destruiu a cabeça da vítima, né? Então foi para não deixar dúvida, uma violência absurda. E agora a polícia precisa entender o que levou a esse absurdo, uma raiva muito grande para fazer tudo isso por um crime dessa monta, meu querido Luiz Eugênio Silva. Mas o suspeito está atrás das grades e a gente espera que lá ele fique se comprovando que ele realmente matou esse homem de 38 anos aqui em São José dos Campos. A polícia não para, o braço da polícia é longo e vai até os bandidos, até os homens que são violentos e que tiram a vida dos outros dessa forma mesquinha, como foi feito com um equipamento desse aí que é feito para compactar a terra, é uma base de cimento. Absurdo, absurdo, muito violento. Obrigado, Luiz Eugênio. Excelente tarde para você. Você volta a qualquer momento com mais detalhes aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, hoje é quinta-feira, é dia de TBT, meu amigo. Tô vivendo todas e lembrando de você. Hoje é dia de TBT aqui no Brasil Urgente Vale. O TBT de hoje, você, principalmente de Taubaté, mas de toda a região, vai se lembrar. Nós vamos trazer de volta a história do caso Calume, o caso da suspeita de venda de órgãos
venda de órgãos humanos em Taubaté. TBT. No século passado. E tem médico que está voltando para a cadeia, idoso. A gente já deu a notícia aqui ontem, hoje a gente vai voltar, tem novidade daqui a pouquinho. E tem o TBT de uma reportagem que eu fiz em 2005, há 19 anos, inclusive com testemunhas que teriam participado, né, de ações que aconteceram no antigo Hospital Santa Isabel de Clínicas em Taubaté, hoje é o Hospital Regional. Já TBT aqui no Brasil, Urgente Vale. Agora eu mudo de assunto. Vem cá comigo, Gonzaga. Falar de um assunto que está assustando a população de Taubaté, principalmente, de toda a região do Médio Vale do Paraíba, que é a desova de corpos na região do Sete Voltas. Hoje, mais um corpo foi encontrado na estrada dos Sete Voltas. Todo dia agora tem. Essa é a quinta vítima achada morta em menos de uma semana na estrada dos Sete Voltas. Negócio absurdo. Nossa equipe foi para lá hoje para ver se tem segurança, para ver o que o povo acha. É lógico, aqui é equipe na rua, é a verdade dos fatos. É o que você quer ver na tela da sua TV. Veja. A estrada das Sete Voltas liga Taubaté às cidades de Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga e Lagoinha. Em alguns trechos, o movimento é pequeno. Éder trabalha no início da estrada, mas costuma usá-la aos finais de semana para o lazer. Bom, não é uma estrada, não é violenta, fiquei até assustado, né, desses tantos de mortes. Mas a gente precisa de mais segurança, sim. Na última semana, o encontro de 5 corpos ao longo da estrada deixou quem vive no local preocupado. Por aqui foram encontrados 2 corpos na manhã de sábado. Os 2 homens apresentavam perfurações. Além deles, na sexta-feira, um homem de 19 anos foi encontrado ao lado de uma moto e na terça, um adolescente de 14 anos também foi encontrado próximo de onde estava o de 19 anos. Nicoline, o 5º corpo foi encontrado na noite desta quarta-feira. A vítima é um homem de 37 anos. Esse 5º homicídio também segue sendo investigado pela Polícia Civil. Assusta, dá uma insegurança, sim. Eu sou pai, né, tenho filho pequeno e eu gosto de passear na área rural, para baixo, que é um lazer que a gente tem no final de semana, e com essas mortes em sequência assusta, sim, fico bastante assustado. Por isso, os moradores pedem que o policiamento seja mais intensivo na região. Segundo eles, a falta da presença da polícia aumenta a sensação de insegurança. Eu acho que teria que ter um patrulhamento melhor na parte rural. Eu vejo bastante viaturas da polícia, mas dentro do bairro aqui. Quando você desce um pouco mais para baixo ali, aí você tem dificuldade de ver a polícia, tanto militar como a municipal. Você vê com menos frequência e até mesmo se der uma ocorrência lá é difícil você entrar em contato porque não tem sinal de celular, então acho que deveria ter mais policiamento na parte rural. Por meio de nota, a Polícia Militar diz que segue realizando policiamento preventivo estratégico, pensando e aplicando diversas operações, inclusive na região. A corporação disse ainda que as ações são realizadas em parceria com os órgãos municipais, podendo destacar a atuação da atividade delegada na região. Por fim, a Polícia Militar ainda orienta os cidadãos que tomem medidas de segurança, como, por exemplo, não andar com objetos de valor à mostra em lugares ermos. E se porventura tenham informações relevantes sobre qualquer fato ocorrido, que liguem, né, para os telefones 181 ou 190. Isso é meio óbvio. Agora, é preciso uma ação integrada nessa região de Taubaté, região da estrada dos Sete Voltas, que agora está tudo asfaltado. Eu sou do tempo que aí era tudo terra, viu? Meu tempo era tudo terra. Região do Sete Voltas, agora está tudo asfaltado, aí tem asfalto em boa parte da estrada, né? Estrada dos Sete Voltas que segue, passa a agronomia e vai embora reto ali, na estrada dos Sete Voltas. Tem muita chácara, pesqueiro, aí ó, câmera de segurança, tem que ter bastante, tem que ampliar, precisa colocar mais câmera de segurança aí. Região de São João do Macuco, do Pedra Grande, né?
Já está todo mundo assistindo o Brasil Urgente Vale lá. Obrigado pelo carinho da audiência. Mas é preciso fazer alguma coisa. Os moradores estão preocupados. Uma área bonita da cidade, uma área bacana da região de Taubaté, zona rural de Taubaté, para quem vai ali pela agronomia, né? Faculdade de Agronomia Veterinária da Unital, dali para frente vai embora a Estrada dos Sete Voltas. 997-63-50-60. Zap do Povão, daqui a pouquinho, sabatina, hein? Hoje com o candidato a prefeito de Taubaté, que está no segundo turno, Ortiz Júnior, que já está aqui no estúdio da Band, já vai ser entrevistado por mim aqui, 20 minutos de sabatina, já, depois do intervalo. Antes o povo. De Leon. É prego na areia, né? A polícia prende, a justiça solta. É revoltante esse caso que a gente falou, viu, De Leon? Revoltante. Obrigado pela audiência. O Augusto, boa tarde, Nicolini. Esse bandido que foi preso novamente no Jardim Aquários tem que ser questionado. O juiz que o liberou. Rapaz, Augusto, quem que vai questionar o juiz, acabou? Não questiona, né? Não questiona. Obrigado pela audiência. Geraldo de Jacareí, Nicolini, infelizmente vagabundo tem vários benefícios a seu favor e nós, cidadãos de bem, ficamos indignados com os absurdos da lei. Obrigado, Geraldo, pela audiência. O Elias de Cruzeiro. Boa tarde, Nicolini. Esse indivíduo preso pela polícia mais uma vez. Enquanto isso, quanto que isso custa para a sociedade? Pergunta o Elias. Não sei. Enquanto isso, ficam rodando lâmpada lá em Brasília. Ô, Jacan, o que estão fazendo em Brasília, Jacan? Ei, gente, tá rodando lâmpada? Tô com você, Elias. Obrigado. Mais mensagem. A Ana de São José, boa tarde, Nicolini. Até a hora de mudar essas leis, enquanto não mudar, vai acabar. Entra na porta da frente, sai pela porta da frente. Aqui a justiça roda a lâmpada e tudo acaba em pizza. É a triste realidade do nosso Brasil, Ana. Saideira, o Robinson de Taubaté, boa tarde, Nicolini. Tudo bem, não é estrada do sete volta, é estrada que vai e volta. Ou vai e não volta. Porque vai, né, o caixão. Não é estrada do sete voltas, é estrada que vai e não volta. Boa, Robinson! Obrigado pela audiência. 997-63-50-60, você continua participando depois do intervalo. Taubaté na tela do Brasil Urgente Vale. A gente vai falar mais de Taubaté. É a sabatina do Brasil Urgente Vale que recebe o candidato Ortiz Júnior. Rápido intervalo, eu volto já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional.
Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas. De volta com o Brasil Urgente e Vale, ao vivo aqui na tela da Band. Hoje a gente dá início à série de sabatinos no segundo turno. Serão realizados com os candidatos que estão ainda disputando as eleições nesse segundo turno em nossa região. Nós temos as cidades de Taubaté e São José dos Campos. O tempo de duração da entrevista é de 20 minutos. O tempo começa a contar da primeira resposta do nosso entrevistado. Hoje começamos com Taubaté e por ordem de sorteio, que foi realizado previamente com os partidos políticos, o primeiro entrevistado é Ortiz Júnior, candidato à Prefeitura de Taubaté. Obrigado pela presença mais uma vez em nosso estúdio, Ortiz. Obrigado. Satisfação estar aqui novamente. Obrigado, Nicolini. Obrigado à Band novamente pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Candidato, nós vamos começar. Eu queria começar falando de segurança pública, que é uma atribuição do Estado, mas cada vez mais os municípios trabalham de forma integrada com o governo do Estado. Taubaté tem câmeras de segurança, Taubaté tem guarda municipal, mas a gente vê uma violência. A gente falou hoje de uma violência na zona rural, na região dos Sete Voltas, mas o centro de Taubaté tem tido muitos casos, principalmente de furtos, principalmente no período da noite. O que fazer para ajudar o Estado e dar sensação de segurança para a população de Taubaté, caso o senhor vença a eleição, candidato? Olha, nós tivemos 4 homicídios nos últimos 4 dias. É uma violência muito extrema para a nossa cidade. A obrigação da segurança pública é do Estado, mas a Prefeitura pode e deve fazer muita coisa para ajudar. Então, em primeiro lugar, nós tínhamos 150 homens trabalhando todos os dias nas ruas de Taubaté por meio da atividade delegada. Nós somos o primeiro município do país que celebrou o convênio de atividade delegada com a polícia militar para ter os policiais andando. E aí nós disponibilizávamos motocicleta, bicicleta, veículo 4 rodas, as Amaroques para a área rural. Então a gente conseguiu fazer o policiamento. Depois nós fizemos o COI, é um Centro de Operações Integradas conectando polícia e prefeitura naquilo que era importante para a cidade. Ou seja, liberando o policial para cuidar das questões de policiamento, combatendo o crime e aquelas questões que não eram da polícia, a prefeitura assumiu. Depois, muito importante, a Coronel Nicolucci, que é uma grande parceira nossa, que nos ajudou muito no enfrentamento do crime quando eu fui prefeito, nos dizia sempre, olha, escola de tempo integral, prevenção, prática esportiva é muito importante, então a prefeitura levar a prática esportiva nos bairros. Depois, iluminação pública, eu troquei as 30 mil lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor de sódio por LED na cidade de Taubaté. Depois, fortalecer a guarda municipal, a gente com isso, tendo a guarda armada, fazendo o policiamento, dividindo a responsabilidade com a polícia militar, a gente consegue melhorar nas portas das escolas, melhorar nas praças, nos espaços públicos, a segurança da cidade. Agora eu vou transformar a GCM numa polícia municipal. Já é possível, já tem uma legislação federal que nos permite transformar. Depois, a gente ainda consegue melhorar a ocupação dos espaços da cidade, levando as famílias novamente para as praças, para os espaços públicos, fazendo zeladoria urbana de qualidade. O crime, Nicolini, ele fica nos espaços públicos abandonados. Então, quando você não cuida, quando você não faz jardinagem, paisagismo, você deixa o mato tomar conta, o crime também toma conta. Então, levar as famílias novamente para ocupar esses espaços. Reformar as 4 praças centrais da cidade. A Praça Santa Terezinha, a Praça do Epaminondas, a Praça Doutor Barbosa de Oliveira, ali na Rodoviária Velha, e a Praça do Fórum Criminal, para trazer as famílias novamente, para frequentar essas praças e a gente poder ter um centro melhor policiado e melhor ocupado pelas famílias de Taubaté. Candidato, eu queria falar sobre a área da antiga ADPM, uma área que foi desapropriada pela atual administração, que também tem uma área subsequente que fica atrás de um hipermercado na região entre o Secap e o Fabrilá,
ali na cidade de Taubaté. O atual prefeito José Saldi disse que tem um projeto pronto para o desenvolvimento de uma cidade da criança. O senhor, na sua propaganda política, disse que em parte dessa área pretende construir um hospital. E aí há quem diga que não seria possível porque a área foi adquirida com dinheiro da educação e tem que ser usada para a educação. De qualquer forma, em toda aquela área, o que o senhor pretende fazer? Vai desenvolver o projeto que havia sido falado pelo prefeito José Saldi? Tem um novo projeto? O que a população pode esperar daquela área que até agora tem um ginásio de esportes onde o futsal está jogando? Nicolini, são duas áreas diferentes. A prefeitura desapropriou a área onde funcionava o clube, que é a Associação Desportiva da Polícia Militar, a DPM. Então está lá, aquela área desapropriada. Ali pode-se fazer uma escola. Eu entendo que ali cabe uma escola de tempo integral. A escola de tempo integral que vai fazer o contraturno ali para os alunos que estudam na Escola Municipal do SECAP, que já está muito confinada, né? Eu coloquei o tempo integral nessa escola quando eu fui prefeito lá nos 8 anos e agora é preciso ampliar essa oferta de tempo integral. Na área da frente, que é onde você se refere, que é uma área de 100 mil metros quadrados, atrás do Max, é possível fazer ali o nosso hospital municipal, ocupando uma área de 40 mil metros quadrados, uma parte dessa área, 40 mil metros quadrados, um hospital para 220 leitos. Vou fazer ali do lado a nova UPA do SECAP. Eu implantei, quando fui prefeito, a UPA do SECAP, a UPA 24 horas, mas é um prédio que já existia, é um prédio muito antigo. A gente vai colocar ali um prédio novo para a UPA do SECAP. E vou fazer uma escola para a gastronomia e para o turismo, ali de Quiririm. É importante qualificar melhor para a gastronomia. Nós temos um turismo em Quiririm que se notabilizou nisso nos últimos anos. Então a gente consegue fazer ali, formar o chefe de fila, formar o garçom, formar o chefe, o sous-chefe, para qualificar melhor ali para o turismo de Quiririm essa mão de obra. É uma área de 100 mil metros quadrados. E é fácil fazer. Olha só, eu já fiz quando eu fui prefeito antes. Basta transferir para o Fundo Municipal da Educação o recurso necessário para que foi pago pela prefeitura correspondente ao valor da desapropriação. Então a prefeitura desapropriou ali e gastou 30 milhões de reais. Basta que uma manobra orçamentária interna, ou seja, a gente sai da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação, uma manobra orçamentária interna, os 30 milhões. E a prefeitura pode usar para fazer o hospital. Não há problema nenhum. Aliás, eu já fiz essa manobra orçamentária antes, quando fui prefeito, uma manobra interna entre os dois orçamentos das duas secretarias. Perfeito. Eu queria falar agora, candidato, sobre a questão de obras de infraestrutura na cidade. Duas avenidas, pelo menos, a Avenida do Povo e a Avenida Desembargador, têm sido pontos de enchentes constantes nos últimos anos. E o verão vem aí, a temporada de chuvas vem de novo. Nas duas avenidas tem rios que correm canalizados por baixo delas. E é sabido que o problema está na estrutura que foi feita ainda no século passado para esses rios. Há quem diga que precisa abrir as avenidas de novo e refazer tudo, uma obra de muito investimento. Qual que é o projeto do senhor? Há um projeto para se fazer isso de alguma forma, já que a obra que foi feita na região do Belém, ainda na sua administração, acabou não resolvendo o problema das enchentes ali na Avenida do Povo. O que fazer a partir de agora? As obras que nós fizemos ali na Escolástica Maria de Jesus resolveram os problemas da enchente do lado do Baronesa, na Escolástica Maria de Jesus. O propósito era esse mesmo. Ali na Avenida do Povo, especificamente ali a partir do túnel do cruzamento da Dom Pedro I até a Avenida John Kennedy, nós temos um problema sério que é a passagem de um ribeirão, o Ribeirão do Judeu. O córrego do Judeu passa ali. E nós temos que duplicar toda aquela tubulação. O que acontece é que a montante, ou seja, na parte de cima desse ribeirão, as áreas foram impermeabilizadas ao longo dos últimos anos. Nós tínhamos muitas áreas sem construção, a chuva caía e a terra absorvia grande parte dessas águas. Com a impermeabilização, hoje você tem muito mais volume de água passando dentro da tubulação do ribeirão. Então tem que se fazer uma linha paralela a essa que já existe, ou seja, uma tubulação nova, que foi o que nós fizemos do lado da Escolástica Maria de Jesus, que resolveu um problema. Aquilo representa como um grande reservatório de água enterrado, um grande piscinão enterrando ali a 7 metros de profundidade toda aquela água que fica reservada naquele ponto. É importante fazer isso também agora do lado da Avenida Walter Thaumaturgo, que é a Avenida do Povo. Uma linha de tubulação daquele ponto da Dom Pedro I até a John Kennedy
para reservar essa água toda, para que quando a chuva diminua, você possa liberar essa água. A mesma coisa no desembargador Paulo de Oliveira Costa. Nós temos ali o córrego do Convento Velho, do mesmo jeito, com uma tubulação antiga, da década de 80, quando foi canalizado esse córrego. Esse é um dos córregos mais antigos da cidade. Aliás, o núcleo urbano de Taubaté se desenvolveu ali, ao lado desse córrego do Convento Velho. E agora há necessidade de se fazer uma nova linha de tubulação para também reservar água. Eu fiz no trecho já da Juca Esteves. Quando eu fui prefeito, eu fiz essa mesma tubulação, um reforço de tubulação do lado da Juca Esteves. Por isso que ali na Juca Esteves a gente não tem hoje as enchentes, como não tem ali do lado da Baronesa. Agora, o que precisa ser feito? Do lado da desembargador Paulo de Oliveira Costa, fazer uma nova tubulação para fazer a reservação de água. Essa seria a saída também para a região do sítio Santo Antônio, do Chácara São Silvestre. Ali também tem um problema do córrego que passa ali e as chuvas têm trazido ali grandes enchentes. No Chácara Silvestre tem já um projeto aprovado para fazer um reservatório de água na área de transmissão de energia. Ali tem um projeto apresentado ali pela prefeitura ao FEIDRO. O FEIDRO vai financiar, vai custear esse projeto, que é um piscinão muito semelhante àquele que nós fizemos lá, aos dois que nós fizemos ali no Parque Três Marias. É um reservatório de água, é o que a gente chama de parque de amortecimento. Então a gente vai ter um parque funcionando ali e na estação de chuva esse parque alaga e depois, evidentemente, quando encerra a chuva, há uma drenagem natural e leva essa água toda de volta para a galeria. Então, a solução do Chácara Silvestre é um pouco diferente. Ali não é uma tubulação, não é um reforço de tubulação. Ali é um piscinão, como foi feito no Parque Três Marias. Candidato, eu queria falar um pouco sobre política. Nesse segundo turno, a gente viu que o senhor recebeu o apoio do candidato a vice, da candidata Lorene, declarou apoio ao senhor, enquanto a candidata Lorene declarou apoio ao candidato Sérgio Vitor. E a gente viu a candidata Márcia, que ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral do primeiro turno, orientar que os seus eleitores não votassem no candidato Sérgio, ou seja, um apoio, mesmo que velado, direto à candidatura do senhor. O senhor conversou com esses agentes políticos, pretende, de repente, trabalhar, caso vença a eleição, com algumas propostas desses nomes? Nicolini, quando eu fui prefeito, eu trabalhei muito já com o Dr. Oscar. O Dr. Oscar era o diretor da Faculdade de Medicina na Universidade de Taubaté. Depois da municipalização, ele nos ajudou muito em questões fundamentais desse hospital, como ampliação de leitos, melhoria da qualidade dos serviços, na interlocução com os professores e com os alunos. Então, o Dr. Oscar foi um grande parceiro depois do processo de municipalização. Ele participou muito das nossas conversas com a universidade e com os professores. Então, já tem um respeito grande pelo Dr. Oscar e ele entendeu que a gente precisa avançar nessas questões fundamentais de saúde da cidade. Então eu agradeço muito esse apoio do Dr. Oscar, já o conhecia há muito tempo e agradeço muito. No caso especificamente do PL, a recomendação de voto, a recomendação de não votar no Sérgio decorre basicamente de três argumentos importantes. O primeiro argumento importante é que na coligação do Sérgio tem o PDT e o PDT ajuizou a ação que tornou o presidente Bolsonaro inelegível. Depois, há uma grande incoerência, porque a primeira coisa que o Sérgio faz no segundo turno é procurar a Lorene e buscar o apoio da esquerda lulista. Então, há uma grande incoerência nessa história. E depois, evidentemente, o argumento de que o Novo tem votado sistematicamente contra o servidor público. Então, o Novo vota na Assembleia Legislativa contra a falta abonada, contra a meia entrada para os estudantes, vota no Congresso Nacional contra o piso nacional da enfermagem, contra a CLT, vota contra o reajuste de salário para o funcionalismo público. Então, as pautas todas do Novo e a incoerência do partido nessa eleição leva o PL a não recomendar o voto no Sérgio. Eu agradeço muito pelo apoio do Tarcísio, pela parceria, é com o apoio dele que a gente vai fazer um novo hospital. E olha, não dá para se enganar, Taubaté precisa de um novo hospital. Essa história que o Sérgio tem falado, eu vou trazer uma Santa Casa para Taubaté, eu vou fazer parceria com hospitais filantrópicos de outras cidades, nada disso resolve o problema. O que resolve o problema da saúde pública em Taubaté é um hospital novo de 220 leitos para a gente internar os pacientes que são internados na UPA e que ficam lá
dias e dias aguardando um leito de clínica médica ou um leito de clínica cirúrgica. A prefeitura precisa fazer os mutirões de exames, consultas e cirurgias, precisa construir um novo hospital e uma UPA na parte alta. Com isso, reorganizando os serviços que já existem e com esses equipamentos novos, a gente vai resolver definitivamente o problema de saúde da cidade. Ainda sobre saúde, há algum tipo de projeto para se municipalizar aquele que foi conhecido como Hospital São Lucas, uma área hospitalar que é particular e está fechada em Taubaté? Nicolini, esse Hospital São Lucas, ele vem de um processo falimentar. Então, existe uma ação falimentar, a princípio uma ação de recuperação judicial, depois uma ação falimentar, esse hospital quebrou, faliu. Há uma série de leilões, de tentativas de leilão, né? A vara da Justiça Civil em Taubaté, que definiu esse processo falimentar, tentou vender esse hospital algumas vezes. Ele custa 40, 45 milhões de reais. Um grupo lá da região de Campinas se interessou, chegou a depositar o valor, mas depois esse leilão ele foi suspenso pelo Tribunal de Justiça. Ali tem uma confusão jurídica muito grande. Mas mesmo esse hospital, Nicolini, é antigo. Ele é um hospital também de muito tempo, ele é um hospital apropriado, a gente precisa de um hospital moderno, novo. E o governo do estado, o governador Tarcísio, se propõe a construir esse hospital novo em Taubaté. A gente já faz custeio. O grande problema de um hospital novo é achar custeio novo. Esse hospital deve custar 10 milhões de reais por mês. São 120 milhões de reais por ano. Só que a prefeitura já faz o custeio no hospital universitário, então não é custeio novo. Já existe o custeio. Você imagina esse hospital funcionando num espaço novinho, de 220 leitos, em que você vai economizar em manutenção. A prefeitura gasta 12 milhões por ano só de manutenção nesse hospital. É impossível. E essa manutenção nem sequer aparece, porque é realmente um prédio muito deficiente, com muitas deficiências construtivas. É difícil conseguir a auto-vistoria de corpo de bombeiros. É difícil planejar a divisão e a ampliação desse hospital. Então, é importante ter um hospital novo que preste uma boa assistência hospitalar para o taubatiano, que seja um hospital da prefeitura, cujas vagas sejam reguladas pelo município e que sirva para a retaguarda das nossas UPAs. Candidato, o Parque Tecnológico de Taubaté, que foi inaugurado inclusive na sua gestão, até agora não decolou, uma área que fica ali próximo da região do Chácaras Silvestre. O que fazer para esse parque decolar? Por que até agora ele não funcionou? O senhor tem projetos para ele caso venha a ser eleito? Então, o que nós fizemos? Nós inauguramos o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, cujo nome é HIT. Ele fica lá dentro do Via Vale Garden Shopping, numa parceria com o shopping, com a universidade, com o Sebrae, para que a gente pudesse estimular as startups. Esse é o passo anterior ao Parque Tecnológico. Aquele parque tecnológico, aquela área que nós inauguramos em 2016, custou nenhum centavo para a prefeitura. Foram 4 milhões de reais, 100% do recurso investido pela iniciativa privada. Era interesse da própria iniciativa privada que se fizesse um parque tecnológico ali e a própria iniciativa privada, as empresas de Taubaté que investiram os 4 milhões de reais. Não houve licitação, não houve recurso público investido. Ocorre que em 2016... o Brasil passou a viver uma grave crise econômica. Então, uma recessão, inflação, depois veio a pandemia. E o que a gente fez? A gente não ficou parado, a gente não cruzou o braço. A gente resolveu fazer o Hub de Inovação. Então, um passo anterior para alimentar as startups, trazer os investidores anjo e aquelas ideias que os investidores anjo enxergavam como ideias promissoras para o mercado, eles poderem abarcar, poderem abraçar, investir dinheiro e levar para o mercado. Nós tivemos ali mais de 60 startups trabalhando, de jovens criativos de Taubaté e da região também, que foram lá para dentro. Agora a gente vai estimular a ampliação desse hub de inovação para outros hubs. Então, hub de educação, hub de saúde, hub de tecnologia, hub de games. A gente tem diversas oportunidades para o futuro, trazendo a Fábrica de Cultura 4.0, que vai formar a mão de obra justamente, Nicolini, para esse grupo de jovens que precisa aprender tecnologia, inteligência artificial, games, fotografia, aplicativos e a gente integrar com o nosso hub de inovação. Dentro das empresas tradicionais, candidato, a gente tem a área da antiga Ford, da antiga Willys, ainda parada em Taubaté, a promessa de uma nova indústria não chegou. Tem a área da LG, que deixou Taubaté há 3 anos, uma área importante. E historicamente, inclusive na sua administração, tinha a questão de doação de áreas para empresas
que acontecia na expectativa da geração de empregos. Quero saber qual que é a política pública que o senhor pretende implementar. Com essas áreas, se doação diária vai continuar, o número de empregos em Taubaté é positivo nos últimos anos. Dá para melhorar um pouco mais com a chegada do Evitol, o investimento da Embraer? O que o senhor espera com tudo isso? Dá sim, Nicolini. Olha só, Taubaté se desenvolveu muito na indústria nos últimos anos, aproveitando, por exemplo, o arranjo produtivo automotivo. Então tinha a Volks, tinha a Ford, e a prefeitura começou a atrair, por exemplo, a empresa que fornecia para a Volks o cinto de segurança, o airbag, o volante. Então a Autoliv, a Gestamp vieram para Taubaté. Depois, quando eu fui prefeito, eu pude instalar em Taubaté a fábrica de vagões e metrôs em Taubaté, que é a Alstom. A Alstom Ferrovias se instalou em Taubaté quando eu fui prefeito, num estímulo fiscal que a prefeitura fez. E eu consegui trazer para Taubaté, por exemplo, a fábrica de comandos eletrônicos, a fábrica de rodas, a fábrica de vagões. Então a gente conseguiu completar esse arranjo produtivo ferroviário. Eu acho que é perfeitamente possível fazer a mesma coisa agora no carro voador da Embraer. É tentar entender quem produz a cabine, quem produz, por exemplo, o vidro temperado que faz a segurança desse carro voador, quem produz hélice, quem produz comandos eletrônicos e trazê-las, essas empresas todas, para Taubaté, sendo agressivo, doando a área e fazendo isenção fiscal. Foi assim que a gente fez no caso da Alstom, foi assim que Taubaté fez no caso da Volks, no caso da Ford e assim que eu acho que dá para fazer agora no caso da Embraer. Trazer empresas, indústrias que participam desse arranjo produtivo todo desse carro voador. E, evidentemente, ser agressivo no mercado para trazer outras empresas. A CSN adquiriu essa área que era da Ford. Então, conversar imediatamente com o acionista majoritário, com o CEO da CSN e tentar entender qual é a prioridade para que ele possa se instalar definitivamente em Taubaté e trazer para cá outros parceiros dessa cadeia produtiva. O senhor acredita que é possível ampliar dessa forma a geração de empregos? O caminho é por aí? Emprego hoje é serviço e formação profissional do nosso jovem para a tecnologia. A indústria, ela vai continuar gerando emprego, mas não como no passado. Quando eu fui prefeito, a Volks tinha 10 mil funcionários, hoje a Volks tem bem menos. Então, a robotização, a automatização da linha de produção permite hoje que a indústria gere um número menor de empregos. A gente precisa formar para o mercado de trabalho o jovem na área de inteligência artificial, tecnologia, por isso a Fábrica de Cultura 4.0 e as startups. Ortiz Júnior, candidato a prefeito de Taubaté. A gente recebeu ele aqui hoje para a sabatina, foi o primeiro a ser sabatinado. Pôde falar um pouco mais das propostas para o eleitor da cidade. Queria agradecer a sua presença, Ortiz Júnior, mais uma vez aqui em nosso estúdio. Então, a próxima oportunidade, boa sorte. Obrigado. Muito obrigado. As sabatinas seguem aqui no Brasil Urgente e Vale. Amanhã, o entrevistado é o candidato Sérgio Vitor, que concorre com Ortiz Júnior. Sérgio Vitor é candidato pelo Partido Novo. Nós vamos agora a um rápido intervalo e eu volto falando mais de eleições. Vamos falar um pouco como foi o programa de ontem à noite aqui na tela da Band. Eleições 2024, você sabe, é olho no voto, olho na Band. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM.
A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação. Já tô de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo. A gente segue no clima das eleições 2024. Ontem estava previsto o debate entre os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, nesse segundo turno. Mas apenas o candidato Eduardo Cury compareceu aqui aos estúdios da TV Band Vale. Com isso, com essa mudança de cenário, a gente atendeu a legislação eleitoral e fez uma sabatina com o candidato presente. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes do encontro para o segundo turno. Veja. Mais uma noite de trabalho intenso para a equipe do Grupo Band Vale, que preparou tudo para o último debate do segundo turno realizado na noite desta quarta-feira. Eduardo Cury, do PL, chegou à sede da TV por volta das 9h30. Ele estava acompanhado da esposa Rosana e de uma das filhas, além do vice José de Mello. Anderson Farias, do PSD, foi convidado a participar do confronto, mas não compareceu. A assessoria do candidato esteve na reunião sobre o debate no último dia 8 e nesta segunda-feira entregou o documento concordando com as regras. O documento foi protocolado junto à Justiça Eleitoral. A Band Vale recebeu a carta de ausência do candidato na tarde desta quarta-feira, mas a emissora aguardou até o momento do debate para anunciar a falta, respeitando as leis eleitorais. A carta foi assinada pelo candidato a prefeito Anderson Farias, do PSD. A Band Vale respeita a decisão, mas lamenta a ausência do candidato. Sem a presença de Farias, o debate se transformou em uma sabatina. Eduardo Cury respondeu às perguntas do mediador e apresentador Cláudio Nicolini, editor executivo de jornalismo, e também da população de São José dos Campos. Em 1h30, assuntos de interesse da população foram abordados, como saúde e regularização de bairros. Um dos assuntos de destaque do primeiro bloco foi o transporte público da cidade. E entreguei 3 novas empresas com toda a frota 0 km de São José, ou seja, o bairro mais distante ou o bairro das pessoas mais ricas tinha o mesmo ônibus, a mesma qualidade de serviço. No segundo bloco, Eduardo Cury comentou sobre o apoio de Dr. Elton, que foi o terceiro mais votado na cidade. Olha, primeiro eu quero agradecer o gesto simbólico e bonito do Elton, Dr. Elton, de apoiar no segundo turno o meu nome para a gente enfrentar esse desafio. No terceiro bloco, Cury teve 12 minutos para administrar. Ele levantou questões que gostaria que o atual prefeito respondesse. Por exemplo, se ele tivesse aqui, eu ia dizer, candidato Anderson, por que você mentiu dizendo que não estava dando calote na Previdência em mais de 500 milhões de reais? Eu podia também falar, candidato Anderson, por que você mentiu para as pessoas, mandando tirar o nosso programa do ar, quando nós dissemos da gravidade do problema, da importação de usuários de droga de São Paulo feita para atender o seu partido. O eleitor de São José dos Campos, que não via um segundo turno há 28 anos, ficou sem a oportunidade de comparar as propostas dos dois candidatos em um dos momentos cruciais para a definição do voto. Não é a mesma coisa do que ter feito um debate, mas nós cumprimos a nossa parte, a parte que cabe ao Grupo Bandeirantes foi realizado para fechar com chave de ouro essa série de 11 debates realizados aqui no estúdio da Band, 9 no primeiro turno e agora um debate, uma sabatina no segundo turno. Acredito que o eleitor, com bastante serenidade agora no segundo turno, ele vai avaliar, porque são só 2 candidatos, né? E entender por que o Emanuel, o Cury e o Elton estão juntos com essa preocupação das coisas que ele tem escondido da cidade. Então, eu acho que o debate, foi uma sabatina. Isso deixou bastante claro e nós temos 10 dias também para mostrar isso para a população. Nas ruas de São José dos Campos, a sabatina com Eduardo Cury e a ausência de Anderson Farias repercutiu entre os moradores. Reta final do segundo turno para escolher o candidato que vai comandar a Prefeitura de São José dos Campos nos próximos 4 anos. Nas ruas da cidade, a sabatina com Eduardo Cury, depois do não comparecimento de Anderson Farias, repercutiu entre os moradores. A manicure Jennifer esperava pelo debate para avaliar as propostas.
A importância é a gente saber em quem a gente vai votar. Então, quando a pessoa falta a um debate importante, a pessoa não está ali para falar a proposta, né? E explicar um pouco mais do que tem a oferecer a gente. Acaba perdendo o momento, assim, dele falar sobre o que ele tem a nos oferecer, né? Chaldene nasceu na África do Sul, mas mora no Brasil desde o começo da década de 90. Para ela, o momento é importante para conhecer propostas para o futuro de São José. O que eles vão fazer para o povo, o que eles vão fazer para a cidade, o que vai ser de bom para nós e o que não vai ser. Entendeu? Esse dá uma oportunidade para nós escolher o que nós queremos. O grupo Band Vale promoveu 9 debates no primeiro turno aqui em nossa região. Já no segundo turno, os candidatos à prefeitura da cidade de Taubaté compareceram em nossos estúdios. O último debate seria de São José dos Campos. Olho no voto, olho na Band. O projeto Band Eleições não acabou, não para por aqui. Além das sabatinas que nós estamos realizando aqui no nosso Brasil Urgente Vale, você não pode perder o dia da votação do segundo turno. Dia 27, a Band Vale realiza a maior cobertura da região. Nós teremos 3 jornais Band Eleições Especial, com 40 minutos de duração cada um, acompanhando a totalização dos votos. Já realizamos esse trabalho no primeiro turno, vamos repetir no segundo turno para que você fique mais bem informado. Aqui na Band é das 5 da tarde às 8 da noite, tudo sobre o segundo turno. Vamos saber quem vai ser eleito nas 2 cidades da região, na capital paulista, que é sempre importante, nas principais cidades do Brasil onde está acontecendo o segundo turno. Vai ser a verdadeira festa da democracia, tá bom? Conto com a sua audiência. Eleições 2024 é olho no voto, olho na Band. Vou mudar de assunto agora e falar de um acidente de trânsito que chamou a atenção entre 2 carros. Assustou moradores da região do Alto dos Ipês, zona norte de São José dos Campos. Câmeras de segurança registraram a batida. Veja. O acidente ocorreu por volta das 5h30 da tarde de ontem, no cruzamento da Avenida Joaquim de Alves Teixeira com a Rua 5, no bairro Alto dos Ipês. Nas imagens é possível ver que um carro branco não respeita a sinalização de pare e é atingido pelo carro preto. Com o impacto, o veículo branco capota. Apesar de ninguém ter ficado ferido com o acidente, os moradores da região afirmam que é comum motoristas desrespeitarem a sinalização no local. Obrigado, Campoy, pelas informações. Eu tô aqui com a doutora Emanuele agora para te dar uma dica sensacional. Porque quem nunca sonhou com um sorriso perfeito? Com aquele sorrisão que te deixa mais confiante, que te faz brilhar por onde passa, hein? É isso mesmo. E a boa notícia é que com a COP, ter o sorriso dos seus sonhos está mais perto do que você imagina. Meu amigo, minha amiga, é fácil. Doutora, explica para o pessoal como funciona esse processo de transformar o sorriso. Claro. Imagina que cada dente é uma tela em branco e com as facetas dentárias nós pintamos essa tela, corrigindo as imperfeições, clareando e dando um formato perfeito aos dentes. É como um rejuvenescimento para o seu sorriso. Olha, e o melhor de tudo é que o resultado é super natural. É como se você tivesse nascido com aquele sorriso lindo. Exatamente. As facetas são finas e resistentes e se encaixam perfeitamente aos seus dentes naturais, proporcionando um sorriso bonito e duradouro. Olha, para quem quer agendar uma avaliação, você que está nos acompanhando e conhecer todas as opções, como é que faz, doutora? É muito simples, basta entrar em contato com a COP Odontologia através do nosso WhatsApp com o código de área 11 93746 2994 ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela agora. Nossa equipe está pronta para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Então não perca tempo, vamos juntos transformar o seu sorriso com a COP. Obrigado, doutora. Obrigada. Hora de imagens de São José dos Campos. Eu volto já com mais notícias no Brasil Urgente Vale. De volta com o Brasil Urgente Vale aqui na tela da Band, você mandando mensagem, cadê o zap? 997635060. Vamos para Jacareí. Homem é morto em ponto de ônibus enquanto esperava a condução para ir para o trabalho numa empresa de limpeza. Segundo a polícia, o atirador confessou o crime e alegou desentendimentos com a vítima
como gestos obscenos e ofensas. Mas ele foi preso em flagrante, levado para a cadeia pública, vai passar por audiência de custódia e tem que ficar preso por muito tempo. Reportagem de Leandro Sampaio. Marcelo Paulino de Oliveira Júnior, um jovem de 25 anos, morreu na manhã de hoje, após ser baleado no Jardim Esperança, em Jacareí. O crime aconteceu por volta das 7h35 da manhã, na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Nicolini, o Marcelo trabalhava em uma empresa de limpeza e estava em um ponto de ônibus aguardando o transporte para ir trabalhar, quando foi surpreendido pelo atirador. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na Santa Casa da cidade. O atirador acabou preso horas depois pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí. Por volta das 4h30 da tarde, foi levado para a cadeia pública da cidade. No que ele foi abordado, de imediato ele já assumiu que tinha realizado esse homicídio e acabou dizendo que vinha tendo desentendimentos com a vítima por motivos bobos, mas vinham tendo desentendimentos há algum tempo, se encarando mutuamente, e na data de hoje um fez gesto obsceno para o outro e acabaram também se ofendendo. Ainda de acordo com a polícia, a arma utilizada no crime está com a numeração raspada. O atirador não tinha passagem pela polícia e agora está à disposição da justiça. Ele alega que esse revólver ele comprou há cerca de 5 meses, né? Ele não declinou o nome de quem ele comprou e disse que comprou porque gosta de armas, mas que não tinha intenção de usá-la contra ninguém, até que eles tinham tido um desentendimento ontem no mesmo ponto de ônibus e hoje novamente, quando então ele voltou à casa dele, pegou essa arma de fogo e acabou executando o crime. Tem que confiar na polícia e na justiça, senão nós não vamos para lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Olha, hoje é quinta-feira, é dia do quê? Ah, dia de TBT. Hoje é o TBT do Brasil Urgente Vale. O programa vai relembrar um caso que chocou o país. A repercussão foi nacional e teve atualização essa semana. O caso Calume de Taubaté, onde os médicos foram acusados de participar de um esquema de tráfico de órgãos. A justiça determinou a prisão de 3 médicos envolvidos essa semana. Mas em 2005, há 19 anos, eu fiz uma reportagem sobre uma CPI do caso que havia sido aberta em Brasília. TBT na tela do Brasil, gente. A CPI foi criada no dia 12 de dezembro do ano passado e investiga um suposto tráfico de órgãos em várias cidades do país. No caso do Hospital Santa Isabel de Clínicas, além das 2 enfermeiras e do delegado, foram ouvidos Roosevelt Calume, que na época era diretor da Faculdade de Medicina e denunciou os outros médicos, o promotor Luiz Marcelo Negrini e os 4 acusados. Essas 2 enfermeiras trabalhavam no centro cirúrgico na época das cirurgias de retirada de rins. 4 médicos foram acusados de fazer operações em pacientes que não teriam a comprovação da morte cerebral. Nos depoimentos, histórias impressionantes. Dr. Pedro Torrecilli e Dr. Rui Sacramento, que fez a cirurgia. E ele retirando os rins, né? Levou o rim, depois eu não vi para onde foi o rim, eu não sabia para onde ia. Depois eu perguntei para o Dr. Rui o que acontecia nos casos das cirurgias comuns, que nós estávamos acostumados à nefrectomia, a cirurgia dele que era bem diferente. Ele explicou que nas cirurgias normais, o rim, a artéria renal era suturada nas cirurgias comuns. E na cirurgia dele, ele deixava a artéria renal aberta, quer dizer, babando, é um termo que eles usam para deixar aberto, sangrando. Né? A pessoa tinha hemorragia. Provavelmente o paciente vinha a falecer por hemorragia. Né? E alguns pacientes faleciam rápido, outros pacientes demoravam, debatiam. Já tinha suturado e o paciente continuava pulando na mesa. Daí ele falou, peraí, pegou assim, pegou um bisturi, né, e deu uma perfurada aqui, sabe? O paciente parou. O paciente morreu. Aí, né, a gente pôs a mão, né, procurando o pulso foi indo, parou. Ninguém inventou nada, não, isso é fato, isso é entrevista que eu fiz em 2005. Enfim, os médicos foram mandados de volta para a prisão. A defesa de Mariano Fiore Júnior disse que entrou com habeas corpus, pedindo que a decisão seja anulada. Já a defesa de Pedro Henrique Torrecilas disse que vai tomar todas as medidas jurídicas
cabíveis. Nós ainda aguardamos resposta da defesa de Rui Noronha Sacramento. Um quarto médico envolvido já é falecido, tá bom? Então essa é a atualização do caso. O caso ainda não acabou, a gente segue acompanhando. Caso Calume, a Band acompanhou desde sempre. Aqui é TBT de verdade. TBT. A gente mostra sempre aqui o que aconteceu. Oi, mensagem do povo antes do intervalo, Gonzaga. Para de regular aí, Gonzaga. Rosângela, de Taubaté. Boa tarde, Nicolini. Gosto muito de assistir todas as notícias da Band. Confesso que a gente fica um tanto assustada com essas mortes. Eu tenho um terreno no 7 Voltas. Já não quero nem ir mais lá. Vai que eu vou e não volto. Vou ficar aqui quietinha vendo a Band. Obrigado, Rosângela, pela audiência aí em Taubaté. O Zé Luiz de Jacareí diz que é lamentável mais um crime em Jacareí. Estatística sobre homicídio só aumenta, infelizmente, Zé Luiz. Imagens de Campos do Jordão, que também nos assiste ao vivo. Olha aí, já iluminada nessa noite, hein? Intervalinho, já tem mais notícias e daqui a pouco o Band Cidade. Não sai daí.